O Benfica precisa de mudar e precisa de uma grande limpeza. O Benfica não pode ser o Benfica dos Pedros Guerras, que apenas servem para abanar a cauda ao poder instituído. O Benfica não pode ser um clube onde se promovem OPAs que ninguém percebe como é que vão ser feitas para beneficiar um acionista. O Benfica não pode ser um clube em que se compram e vendem jogadores de futebol sem que ninguém perceba porquê, nem para quê, nem com que objetivo. O Benfica não pode ser um clube em que se fazem eleições de forma completamente opaca e suspeita e em que, passado quase um ano, ainda não se sabe o que é que se passou naquelas eleições. Eu devo dizer, aqui faço já a minha declaração de interesses, que sou favorável ao voto eletrónico, não só nas eleições do Benfica, como nas eleições nacionais, para a Presidência da República, para a Assembleia da República, para as autárquicas. Acho que o futuro e o caminho, inevitavelmente, mais tarde ou mais cedo, vai acabar mesmo por ser esse, porque este voto em papel numa urna, sim senhor, é uma coisa que funciona, mas nos tempos que correm, nós estamos em 2021, estamos na era da informação digital e, portanto, o futuro vai passar por aqui inevitavelmente. Pode ser uma questão de demorar mais anos, menos anos, mas acabará por lá chegar. Agora, o que não pode acontecer, independentemente de ser favorável a um tipo de voto ou outro tipo de voto, o que não pode acontecer é que haja sócios e haja candidaturas que contestam o modo como as eleições se realizaram, que pedem a contagem física dos votos depositados em urna, e isso não é feito à vista de toda a gente. Pergunto eu, porquê? Do que é que têm medo? Conhecem aquele ditado que diz que quem não deve não teme. E há outro que diz que quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. Porquê é que demoraram quase um ano a fazer a contagem física dos votos? E porquê é que quando a fizeram não houve uma empresa ou uma entidade externa a acompanhar e não houve as candidaturas das outras eleições a acompanhar esse processo? Porquê é que foi tudo feito de forma encapetada? Têm medo de quê? Têm medo que se descubra que houve marosca? Têm medo que se descubra que afinal os 62% que elegeram o presidente não eram afinal 62%? É que se tem medo que se descubra isso, então as coisas são muito mais graves do que as suspeitas que são levantadas. Portanto, o Benfica não pode ser isto. O Benfica também não pode ser um clube onde o presidente da mesa da Assembleia Geral acha que manda naquilo tudo e que rejeita os pedidos dos sócios e a vontade maioritária dos sócios porque diz porque ele é que manda aqui. Não manda, Sr. Pires de Andrade, ou lá qual é o seu nome, não manda coisa nenhuma. O senhor conduz, o presidente da mesa da Assembleia Geral é o representante dos sócios, não é o representante da direção. Conduz os trabalhos. Tem permissão de conduzir os trabalhos, mas não manda. E quem pensa que manda está muito enganado, porque está lá enquanto os sócios quiserem que esteja lá. E isto já aconteceu com o presidente anterior em exercício, Virgílio Duque Vieira, que também gerou um tumulto na Assembleia Geral, inclusive andaram cadeiras pelo ar, porque também resolveu, num ato de exercício de poder que não tem, dizer quem manda aqui sou eu. Não mandam merda nenhuma, não mandam porra nenhuma. Nem eles, nem os diretores. Pensam que são os donos do clube. Isto tem que acabar no Benfica. Tem que acabar esta mania de que pensam que são os donos do clube e que se confundem com o clube. Não são. Os donos do clube são os sócios. E é na Assembleia Geral que se define o futuro, que se decide o futuro e o destino do clube. E os sócios é que determinam. E o Benfica não pode também continuar a ser um clube onde é mais difícil ser presidente do que ser presidente da República. Estes estatutos são uma vergonha. Os estatutos que os sócios foram instigados e influenciados a votar e a aprovar no tempo de Luís Filipe Vieira para permitir que ele se eternizasse no poder, estes estatutos são uma vergonha, um atentado à história e ao nome e à tradição do Benfica. Não pode haver sócios com 50 votos, como por acaso é o meu caso, que tenho 50 votos, e depois o escalão a seguir tem só 20. Isto é o resultado da vontade da Brigada do Reumático, porque a Brigada do Reumático nunca quer mudar nada. E, portanto, quanto mais poder tiver a Brigada do Reumático, menos muda, e mais tempo estão lá os mesmos de sempre. Portanto, isto tem que acabar.
Tal como tem que acabar a história dos 25 anos de sócio efetivo depois dos 18 anos para se poder ser presidente do clube. Os sócios exigem e requerem uma revisão estatutária profunda. O Benfica precisa de uma limpeza e de uma renovação profunda para que se acabe com estes tiques ditatoriais, porque é a mesma coisa que nós ouvimos em todas as Assembleias Gerais, que já no tempo da ditadura em Portugal havia democracia no Benfica. E depois estão lá uns senhores que acham que são os donos daquilo tudo e querem impor a sua vontade e manipulam os sócios a seu lado prazer para estarem lá o tempo que eles quiserem. Isto tem que acabar. E também tem que acabar que a BTV seja apenas uma cotada de um conjunto de sabujos e de lambotas, não é? Como o Pedro Guerra, por exemplo. Eu não sei o que é que o Pedro Guerra tem para ser considerado quase o último representante do benfiquismo. O Pedro Guerra é o pior que o benfiquismo tem. O Benfica não pode ser pasto de Pedros Guerras. E a BTV não pode ser uma cotada dos mesmos que estão sempre lá a dizer a mesma coisa. E não pode eximir-se a participar nas eleições, dando voz por igual a todos os candidatos. Como aconteceu nas eleições anteriores. É para isso que a BTV serve? Para ser um serventuário do poder instituído? Não, não é.